Boa noite, amém? Eu sou o pastor Joselito, amém? Aleluia. Então, gente, eu queria antes começar me desculpando, pedindo perdão por algumas coisas que a gente como família precisa compartilhar, amém? Você pode dar um amém? Então, número 1, a minha esposa, ela passou em um concurso recentemente, e ela começou essa semana uma fase que é chamada Academia de Polícia. Então ela passou no último concurso que teve da Polícia Civil, e eu não sei se vocês conhecem um pouco, mas na Academia de Polícia ela vai durar 3 meses, e as instruções, o que é instrução são as aulas, elas são acionadas de um dia para outro, para manter o pelotão, o pessoal lá da polícia na surpresa, vamos colocar assim. Só no primeiro dia, 12 pessoas desistiram. Uma pessoa caiu dura lá no treinamento junto com a minha esposa lá. Minha esposa chegou ontem com a mão toda furada de brita, que ela teve que fazer apoio no chão. E isso tudo é um plano de Deus na nossa vida para a gente vir morar aqui em Itabaiana, amém? Então nós, quando Deus vocacionou a gente para vir para Itabaiana, a gente fez de tudo para não trazer peso para a igreja local. Em que sentido? A fim de que nós, com os nossos próprios recursos, através do meu trabalho secular, e ela também com o trabalho secular, pudesse manter, porque a gente sabe que com a igreja no início e tudo mais, a gente precisaria de todo o recurso da igreja investido na própria igreja. Vocês entendem isso? Então a gente, por uma questão de consciência, a gente procurou buscar recursos próprios para virmos para cá, para Itabaiana. Então, nas instruções, a gente não sabe qual horário vai terminar, o horário que vai começar. Então, é anunciado do dia para a noite. Então, hoje, ela recebeu pela manhã a informação que iria começar uma instrução 3h30 da tarde. Então, eu tive que pegar ela e eu cheguei mais ou menos 6 minutos atrasados aqui. Nós subimos para dar uma assistência lá em cima. Entretanto, um segundo problema aconteceu. Nosso prédio aqui, ele está sofrendo já uns 15 dias, eu creio que 15 dias, acho que são uns 10 dias mais ou menos, com a saída do Conibon aqui do lado. Então, o que me passaram foi isso, que o Conibon aqui do lado, quando saiu, ele de alguma forma mexeu na parte elétrica e deixou toda a parte elétrica, vamos supor assim, resumindo para nós aqui que somos leigos da área, translocados. Então, a parte elétrica aqui, dessa parede não estava funcionando, dessa outra parede não estava funcionando, a bomba lá de trás não estava funcionando, e aí a gente também ficou sem água lá em cima, e nós estamos tentando arranjar um profissional para vir para cá, que possa entender e poder resolver essa situação. E também os profissionais são bem ocupados, e nós não conseguimos ainda um. Ramon, que está ali atrás, levanta a mão, Ramon, por favor. Ertes, que é a esposa de Aline, trabalha na Energisa, e eles têm dado um apoio e, de fato, nós precisamos de alguém para vir aqui. Nós já estamos procurando esse profissional, o irmão João também está nos ajudando para que a gente possa organizar essa situação. Então, o culto hoje começou um pouco mais tarde por causa disso. Quem nos conhece desde o início sabe que nós somos pontuais. Por mais que eu me atrase, eu tenho meu trabalho também, eu posso ser acionado a qualquer momento. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando agora. Desculpa, eu estou aqui trabalhando, estou aqui pregando agora. Mas se eu receber um aviso que eu preciso deixar agora a igreja, eu preciso automaticamente sair. Graças a Deus, durante esses 6 meses eu não fui acionado. Graças a Deus vai continuar assim também. Amém, amados? Então, mas a equipe está pronta, está todo mundo pronto, ao ponto que se eu sair agora, tem pessoas ungidas no mesmo nível, por assim dizer, para dar continuidade ao culto e fazer aquilo que Deus quer. Amém, amados? Então, eu só queria comunicar isso aos irmãos, pedir desculpa de todo o coração. Nós buscamos começar na hora e não errar com questão do horário. Nós entendemos que o seu tempo é precioso para você e para nós também. Amém, amados? Amém? Então, vamos partir para a palavra. Amém? Você pode botar um sorriso no rosto também? Amém? Então, vamos fazer valer a pena e vamos envergonhar o diabo. Amém, amados? Amém? Eu acredito piamente que o diabo hoje vai se lascar mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Levante sua Bíblia, por favor. Ele, quanto mais faz essas coisas, mais a gente fica azedo para pregar a palavra. Amém, amado? Glória a Deus. Levante sua Bíblia e diga assim: essa é a palavra de Deus. Então, eu a recebo
com mansidão no meu coração. Sendo assim, eu recebo e aceito que eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pregar nessa noite sobre não deis lugar ao diabo. Amém? Quero que você abra em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3, 14. Por enquanto que você vai abrindo sua Bíblia, eu queria dizer para vocês o seguinte. Essa obra aqui, ela se mantém com as finanças, os dízimos e ofertas dos irmãos. Não há dinheiro que venha de qualquer outro lugar. Não vem dinheiro de outra igreja, não vem dinheiro da sede, não vem dinheiro de lugar nenhum. Então, o que mantém essa obra é a espontaneidade do coração dos irmãos. Vocês entendem isso? Então, ontem nós estivemos prestando as nossas contas com a nossa supervisão. E eu quero agradecer até a Aline. A Aline fez uma tabela tremenda, poderosa. Passamos noites, virando noite, para deixar tudo certo, as contas da igreja, mostrando todas as contas pagas. Nós temos hoje um caixa que não é tão grande ainda, mas graças a Deus estão todas as contas pagas. Temos comprado coisas novas para a igreja. Amém? Vocês estão aqui? Se vocês quiserem, daqui a pouco vocês podem subir, vocês vão ver a sala VIP, compramos nossa geladeira, os móveis estão chegando também. Então tem uma série de coisas que estão sendo providenciadas. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque vocês contribuem para essa obra e também é necessário que eu, como pastor, possa fazer uma declaração de contas para vocês. Amém, amados? Então nossas contas foram aprovadas e vamos dar continuidade com a lisura. E graças a Deus, tudo que a gente compra nessa cidade, a gente paga à vista e paga em dias. Amém, amados? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: então, porque a palavra está começando com então? Só para dar uma contextualizada para vocês, aqui é um momento em que juízo chega para Adão, Eva e chega também para a serpente. Amém? Então, Deus ele dá um comando claro para Adão, ele diz o seguinte: Adão, eu te constituí com livre-arbítrio, eu te dei capacidade para escolher, porque quem ama não deixa a pessoa presa, quem ama deixa livre, e o homem era capaz de ser livre, inclusive, para querer Deus ou não querer Deus. Amém. A premissa do amor é que deixa-se livre. Vocês estão aqui? Amém. Eu não posso dizer que amo minha esposa se eu prendo ela. Isso não é amor. Isso é tirania, isso é intolerância ou coisas desse tipo. Quem ama, deixa livre. E Deus deixou Adão livre para amá-lo e segui-lo ou não. E Adão e Eva decidiram em um determinado momento desobedecer a Deus. Deus lançou uma palavra, presta atenção nisso por favor. Deus lançou uma palavra, ele disse: Adão, se comer desse fruto, morrerás. Vocês estão aqui? Amém. Óbvio que vocês já leram essa passagem na Bíblia. Adão vai lá, come o fruto e não morre. Ele não morre naquele primeiro momento fisicamente. Mas se Deus disse que comendo o fruto ele morreria, alguma coisa haveria de acontecer. No hebraico, a palavra morrer quer dizer, então morrendo morrerás. A palavra no hebraico para morrer ali quer dizer, então morrendo morrerás. Então ele está dizendo o seguinte: Adão, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer e depois você vai morrer de novo. O que é que acontece com Adão naquele primeiro momento? Quando Adão come aquele fruto, ele morre espiritualmente e depois ele é banido do jardim e ele morre depois, com 900 e alguns anos, fisicamente. Vocês estão entendendo isso? Ok. Então, a separação do homem com Deus gera nele a questão da morte física. Vocês estão aqui, amados? Amém? A corruptibilidade desse corpo deu-se por conta do pecado. O pecado entrou nesse lugar, na terra, por causa de uma legalidade de Adão. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou deixando vocês bem inteirados disso. Não foi vontade de Deus, mas tudo que Deus fala, Deus falou. Se você comer, morrerá. Quando Deus falou isso, ele teve que cumprir. Então Adão não recebeu o juízo de Deus, porque muitas vezes a gente diz assim: Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é juízo. E fica colocando na conta de Deus o erro da gente. Porque essa frase, Deus é amor, mas é justiça, Deus é justiça de fato. Mas quem assim fala não entende o que é justiça de Deus. A justiça de Deus sempre vai estar correlacionada com a salvação e o ser lavado e remido pelo sangue.
Porque Jesus se fez justo e nos fez justo para estar na presença de Deus. Isso é a justiça de Deus. Mas o juízo de Deus é por conta da desobediência do homem. Vou explicar melhor. Imagine que essa parede tenha vários conectores de energia, tudo descoberto ali, e tem ali dizendo, não toque, não toque, não toque, não toque. Eu pego, me molho todo, vou de pé descalço ainda, e vou lá e toco. Me diga uma coisa, a culpa foi da energia ou a culpa foi minha? Ok, a culpa nunca vai ser de Deus, a culpa vai ser nossa. Amém. A palavra de Deus, ela é de fato uma espada, e ela vai cortar dos dois lados. Entende o que eu estou dizendo? Então nós temos a possibilidade de fazer a palavra de Deus circular ao nosso favor, mas também nós temos possibilidade de fazer a palavra de Deus não funcionar ao nosso favor. Se eu for de encontro à palavra de Deus, ela não vai funcionar ao meu favor, e Deus sempre vai ficar com a sua palavra. Não vai ser choro, não vai ser vela, não vai ser nada que vai fazer o coração de Deus modificar, porque Deus sempre vai pela sua palavra, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu passei a noite toda chorando, e Deus me ouviu. Querido, era melhor você ter crido desde o primeiro momento, você orava em 20 segundos e 20 minutos, e depois você ia dormir, porque Deus ia escutar você do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que o que alegra o coração de Deus é a nossa fé. Você nunca vai ver na Bíblia dizendo que o que alegra o coração de Deus é a nossa lágrima. Ele vai dizer de fato que com súplicas nós seremos ouvidos. Mas você sabe o que significa súplica? Súplica é chegar diante de Deus inteirado com certeza no seu coração. Isso é súplica. O original súplica quer dizer isso. Vocês estão aqui mesmo, amados? Porque tem pessoas que ficam de noite orando desse jeito. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Me ajude, meu Deus, meu Deus. Me ajude, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, meu Deus. Isso é estresse, isso é ansiedade, isso é medo. Não tem nada de crença nisso. Isso é incredulidade. Vocês estão aqui, amados? Aí Paulo explica, o que faremos, pois? Oraremos no Espírito, depois oraremos com entendimento. É por isso que a oração em línguas é importantíssima, em que quando Paulo, como era a oração de Paulo? Às vezes as pessoas ficam dizendo, a teologia paulina é muito clara. Ele diz o seguinte, presta atenção no que ele diz assim, ei, eu não pude me fazer valer da minha sabedoria, eu não pude me fazer valer daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho consciência, mas eu fui no poder do Espírito Santo das suas manifestações. Ele diz, eu gostaria que vocês orassem tanto em línguas quanto eu oro. Por quê? Porque ele, quando estava nervoso, quando Paulo, em alguns momentos esteve nervoso, ele mesmo disse, por 3 vezes ele orou a Deus dizendo que não aguentava mais. Ele diz isso. Vocês estão aqui, amados? Então o que é que ele fazia antes? Ele chegava e fazia racosorobrosta e ambrestere que aço debrasto, há uma loucura lá dentro. Eu quero chutar o pó da barraca, eu quero desistir, eu não aguento mais. E ele, raste coça, endebriasto, sotre, que astorobrastora. E ali a mente dele ficava infrutífera e o espírito dele começava a falar conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque vinha os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo e se conectava com ele. E quando ele estava fraco, o Espírito Santo intercedia por ele. Vocês estão aqui, amados? Eu acabei saindo, indo para outro lugar, mas... vamos voltar para cá, amém, amados? Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente. Na hora que ele foi julgar a serpente pelo que ela fez, houve juízo sobre a serpente. Se vocês entenderem um pouquinho, eu vou mexer com a cabeça de vocês hoje. A serpente já tinha sido julgada. Vocês concordam comigo? Porque a Bíblia diz que Satanás caiu nessa terra, com 1/3 dos seus anjos. E a minha Bíblia vai dizer que nesse momento Satanás já tinha caído na terra. Então ele já tinha recebido uma sentença. Mas agora ele vai receber uma segunda sentença. Pelo que ele fez com o homem. Pelo que ele fez com o homem, ele recebe uma segunda sentença. Porque esse momento agora ele começa a julgar o homem, a mulher e a serpente pelas suas atitudes. Não foi Deus que quis fazer isso. Quando um juiz recebe uma pessoa na sua frente, no direito penal, uma pessoa que cometeu o crime, não foi o juiz que foi até a pessoa, foi a pessoa que foi pega cometendo o delito e veio até o juiz. Não foi o juiz que chegou na rua e disse, eu vou pegar você. Não, a pessoa infringiu a lei e a lei foi contra aquela pessoa.
Na verdade, o que acontece aqui é a mesma coisa. A serpente foi de encontro a uma lei. Adão foi de encontro a uma lei. Eva foi de encontro a uma lei. E agora a serpente recebe uma segunda sentença. E nós vamos ver essa segunda sentença. Preste atenção nisso. É muito interessante, vai ser muito interessante isso. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que não vieram domingo para a nossa igreja, que vá no nosso canal do YouTube, pelo amor de Deus, ao nosso canal do YouTube, e procure lá, vendo o deserto e não estando no deserto. Querido, isso é uma separação drástica daquilo que nós cremos para muita coisa que tem sido pregado. E nós provamos pela Bíblia que nós não estamos no deserto, porque Deus nos tirou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho da Luz. Não há tempo de deserto, nós vamos dar continuidade um pouco às coisas que nós falamos no domingo. Amém, amados? Amém? Amém? Então vai lá no canal do YouTube. Pastor, como é o nome do canal do YouTube? Simples. Verbo da Vida Itabaiana. Vai lá no Verbo da Vida Itabaiana e procura. Querido, eu quero pedir a vocês também, multiplica isso em redes sociais. Leva para outras pessoas. Tem muitas pessoas que não estão vivendo libertação por causa disso. Porque aquilo que nós confessamos é aquilo que nós vivemos. Tem muitas pessoas dizendo que estão no deserto, mas nós não estamos no deserto, nós estamos em Cristo. Amém, amados? Ok, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, porque você fez algo, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ok? Entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido, boa parte da Bíblia a gente vai ter que interpretar de forma literal, ok? Boa parte de Gênesis a gente vai ter que interpretar de forma literal, ok? Mas essa parte da serpente não é literal. É algo simbólico que está sendo falado aí. Porque o final é claro. Ele diz, olha, você vai rastejar. Isso de fato acontece com a serpente, ela se rasteja. Entretanto, chega um determinado momento que parece que Deus está falando de outra coisa completamente diferente. Parece que Deus muda um pouco de cenário. E não está mais falando para a serpente, mas está falando para quem estava ocupando o corpo da serpente. Vocês estão mesmo aqui ou não? Para o diabo entrar no Éden, ele teve que possuir o corpo de uma serpente, que provavelmente deu lugar para isso, porque senão não haveria juízo sobre ela. Entretanto, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que naquele momento, Deus ele lança uma condenação sobre o animal, serpente, mas daqui a pouco ele está falando para o ser, para a entidade espiritual que está dentro da serpente. Aleluia. Vocês estão mesmo aqui, amados? E ele diz, ei, o teu descendente, ele vai ser ferido pela descendência da mulher. E vai ser assim, você vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Mas esse cabra, depois de ferido no calcanhar, vai ser pelo próprio calcanhar que vai ferir a sua cabeça. De quem é que ele está falando? Diga, Jesus Cristo de Nazaré. O que é que acontece? Simples assim. Quando você precisa criar uma vacina, quando você precisa criar um antídoto, o que é que você pega? Você pega a doença e coloca num cavalo. É isso ou não é, mais ou menos? Mais ou menos isso. Ele bota assim no cavalo, né? Bota lá. E o que se produz de uma coisa chamada anticorpo é tirado ali, é feito um isolamento e por aí faz, e por aí vai. E aquilo dali é chamado de vacina. Vocês estão aqui? Amém. Da doença ou daquela maldição que é colocada no cavalo, é tirado uma vacina. Jesus Cristo foi feito maldito naquela cruz. Ele se tornou maldição, ele se tornou doença, ele se tornou pobreza ali naquela cruz, ele se fez pobre naquela cruz. E ele passa 3 dias dentro do seio, dentro do inferno. O que é que acontece? Deus projeta um vírus dentro do inferno. Meu Deus do céu. Vocês estão mesmo aqui nessa noite ou não? Deus pega, coloca Jesus dentro do inferno. E daquele Jesus dentro do inferno, ele é justificado dentro do inferno. E no momento que ele é justificado dentro do inferno, você vai ver isso em Salmos 22, 23 e 24. A Bíblia vai dizer, e vai dizer o seguinte, que culpa tem esse homem?
Não há culpa nenhuma nesse homem. E ele vai dizer, ele agora é justificado em seu meio. E naquele momento é colocado uma mesa perante os seus inimigos. Naquele momento o cálice transborda. Naquele momento Jesus Cristo, ele começa a fazer festa dentro do inferno. E naquele lugar ele cria um antídoto para nós. E Jesus Cristo se torna o nosso antídoto contra a doença, contra a pobreza e contra as astúcias e artimanhas do diabo nessa terra. Vocês estão aqui, amados? Então, daqui a pouco, Deus, ele para de falar com o animal e ele começa a falar de um plano de salvação. Ele começa a falar por quem estava lá dentro, que vai, de fato, morder o calcanhar. O que eu quero falar para vocês com isso? Toda aquela crucificação, toda aquela via dolorosa, todo Gólgota, toda vergonha, nada foi do que um ferimento no calcanhar de Jesus. O que Deus estava comparando era a dor. Imagine a dor de Jesus e tudo aquilo que a gente sabe que ele passou. Aquilo comparado espiritualmente, o que aconteceu com o diabo, foi o seguinte: Jesus teve um ferimento no calcanhar, mas ele veio e esmagou a cabeça de Satanás. Até hoje Satanás está procurando o caminho de volta e não achou, querido. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo é um ser destronizado, é um ser desocupado, é um ser que foi despedido do céu, e é um ser que ele está rodeando, buscando lugar para achar. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo nada é e nada tem. É nós que muitas vezes damos lugar para ele. Deixa eu te falar algo: o que foi comparado do que Jesus passou naquela cruz, imagine, inversamente proporcional. Meu querido, deixa eu dizer algo: o que Jesus fez com o diabo, depois que ele ressuscitou, aquilo que Jesus fez na ressurreição, meu querido, é milhões de vezes, bilhões de vezes, muito mais doloroso dentro do inferno do que toda a crucificação de Cristo. Vocês entendem isso? Ok, mas no meio dessa situação, ele lança uma maldição. E aí agora eu queria voltar para o texto. Ele diz assim, presta atenção nisso, ele diz assim: ei, aleluia, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Pergunta que eu lhe faço: nós precisamos localizar nesse texto quando é que Deus está falando com a serpente e quando está falando com Satanás. Quando está falando com a serpente ou Satanás? E a gente começa a fazer questionamentos porque nosso culto é racional. A pergunta que eu lhe faço: quando é que você abriu a boca de uma serpente? Lógico, nunca, mas que você viu algum programa de biologia, alguma coisa desse tipo, que abriu a boca de uma serpente e viu que a serpente se alimentava, e a palavra se alimentar no original hebraico aí é nutrir-se de pó da terra. Vocês estão aqui mesmo? Tem metade da igreja que não está aqui não, meu Deus. Pergunta que eu lhe faço: serpente se alimenta de pó? Não. Serpente, você já viu serpente dizendo: oh, hoje eu vou comer um pedaço de barro gostoso, rapaz, um pedaço de argila de filé, vai ser maravilhoso hoje. Você já viu serpente fazendo isso? Não. Alguém já viu alguém dizendo que serpente se alimenta, se nutre, que a palavra se alimenta mesmo? E pó quer dizer barro, o pó quer dizer poeira da terra. Você já viu a serpente abrindo a boca, puxando isso em algum programa, puxando e dizendo: agora vou me nutrir dessa poeira, dessa terra? Não. Mas agora vamos para Gênesis de novo. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 17, vamos lá. Gênesis 3, 17. Vocês estão aqui mesmo, queridos? Às vezes eu digo assim: meu Deus, perder um culto é perder muita coisa. Amém? Vocês vão ver no final desse culto aonde Deus vai nos levar. O que Deus está dizendo aqui em Gênesis 3:17 agora. Presta atenção. Agora veja o que ele vai falar para Adão na sequência do juízo aqui. Ele vai dizer: e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Deixa eu te dizer uma coisa: a maldição não foi vir um trabalho para a terra. Muitas pessoas dizem: ah, infeliz do Adão,
Por causa dele eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Infeliz do Adão, não é isso? Tem muitas pessoas que acham isso. Não, Adão não trouxe o trabalho para a terra. Adão trouxe os cardos e ambrólios e o suor da testa. Porque Adão trabalhava ainda quando ele estava junto com Deus. Ele tinha que botar o nome nos animais todinho. Imagine que não deu trabalho, né, querido? Imagine catalogar o nome dos animais todinho da face da terra. Meu querido, isso não é trabalho não, né? Segundo, a Bíblia diz que ele tinha que lavrar. A Bíblia diz que ele tinha que governar a terra. Governar é administrar a terra. Vocês estão aqui, queridos? Então, meu amigo, ele tinha muita coisa para fazer, ele era um homem ocupado. Entretanto, ele fazia isso em uma coisa chamada poder de multiplicação. Isso fica para um outro momento, outra pregação, que nós vamos falar sobre multiplicação financeira e coisas desse tipo. Mas ele trabalhava debaixo de uma lei de multiplicação. Era fácil trabalhar. Era gostoso trabalhar, as coisas fluíam. Ele batia uma enxadada no chão, saía 10 macaxeiras. Vocês estão aqui, amados? Amém? Era fácil. Depois que vem a maldição, não é que veio o trabalho, é que agora o trabalho seria pesado. Iria ser ruim. Iria ser fatigante. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é filho mais do primeiro Adão. Você é filho do segundo Adão. Aqueles cardos e ambrólios, aqueles espinhos da terra, todos eles foram na testa de Jesus. Meu Deus. Se você entender o que é cada passo da crucificação, você vai entender que a inoperabilidade de gerar recursos nessa terra já foi com Jesus naquela cruz. Aleluia. 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 Ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uau. Aleluia. Segura aqui. Segura aqui. Satanás era um ser independente. Satanás era um ser que não dependia, como é que eu posso dizer assim? A única vontade dele era desfazer agora as coisas de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então ele fica com ciúme. Eu já dei essa ministração, depois eu acho que eu vou ministrar de novo. A igreja está enchendo, então nós temos que falar de novo. Na nossa posição em Deus, o trono que nós ocupamos hoje. Então Satanás desejou o trono que nós ocupamos hoje. Vocês estão aqui, amados? Já havia um trono na eternidade que já era proposto para nós e nós ocupamos esse trono hoje. Amém? Amém, amém? Ok. Mas Satanás, ele sempre teve inveja do homem. Isso é um limite. Essa inveja é um limite. Mas agora Deus diz o seguinte: Satanás, você vai se alimentar do pó que é o homem. Zio. Eu vou botar algumas legendas, não se preocupe não. Tem algumas pessoas que estão com sono hoje. Amém, amados? Você pode ficar comigo, amém, amados? Amém? Se nós entendermos que nós estamos falando de coisa aqui simbólica, Deus ele diz o seguinte: Satanás, agora você não vai ser mais uma criatura que você vai ser tão independente assim. Você agora vai precisar se alimentar. Satanás, você vai precisar se alimentar. E o alimento que você vai ter é daquilo que você gerou no próprio homem, do conhecimento do bem e do mal. Daquilo que aconteceu no próprio homem. Então o homem, ele veio do pó e do pó ele voltará. E do que é que ele está falando? De carne. Diga para mim, diga carne. Então Satanás se alimenta da carnalidade do homem. O próprio Jesus diz que os demônios procuram os homens como se fosse uma casa. Quem se lembra daquela passagem? Em que ele diz que quando o diabo sai e o espírito entra, ele limpa a casa, mas se ele voltar a pecar, o diabo volta 7 vezes mais. Querido, observe a comparação que Jesus dá. Ele compara o homem, como uma casa. Quem gostaria, querido, de ter, por exemplo, um apartamento virado para a praia e no outro dia perder? Amém. Bem, tem gente que gostaria. Fica ligado, viu? Fica ligado. Querido,
Nenhum de nós gostaríamos de ser desalojados da nossa casa. E o homem é comparado como um alojamento para o diabo. E a Bíblia diz que chegou ao ponto que havia uma legião de demônios em um lugar só. Imagine que os demônios estão o tempo todo caçando haver ligamento, ligadura com seres humanos nessa terra. E essas ligaduras são feitas por meio de carnalidade. Vocês estão mesmo aqui, amados? Amém. Eu sei que essa ministração talvez no início não dá muito glória a Deus, mas nós vamos entender muita coisa. Amém? Abra em Colossenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Colossenses 1, 12. De alguma forma, de algum jeito, o diabo hoje, ele consegue fazer coisas no plano natural, ele consegue fazer coisas nesse plano, e ele necessita da carnalidade do homem para ter legalidade, para conseguir se movimentar, para conseguir se manipular-se, para conseguir administrar suas coisas, para conseguir fazer os seus intentos acontecer nessa terra. Vocês estão entendendo isso? Amém, amados? Amém. O diabo, ele necessita hoje do homem para conseguir fazer coisas que ele gostaria de fazer, independente do homem. Eu não estou dizendo aqui para vocês que o diabo, ele, se não tivesse essa situação, ele já não gostaria de ficar desfazendo a obra de Deus. A vontade sempre foi dele desfazer a obra de Deus, inclusive para tomar o lugar que não era dele. Vocês estão aqui, amados? Amém. Entretanto, depois desse dia em Gênesis, ele agora fica obrigado, vinculado à legalidade do homem, da sua carnalidade, para operar, para fazer coisas nessa terra. Amém, amados? Amém. Ok, aleluia. Em Colossenses 1,12 está escrito: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Querido, nós não estamos buscando ser santo. A Bíblia está dizendo que nós já somos santos. Querido, se eu pegar uma nota de R$100 aqui agora, amassar a nota de R$100, jogar na lama, e depois tirar, e abrir a nota, riscar ela toda, ela continua sendo uma nota de R$100. Só que uma nota de R$100 que está suja. Tem muito crente que é santo, que está vivendo uma vida de sujeira, de imundície. Vocês estão aqui, amados? Amém. Aleluia. Aleluia. Porém que nós temos que ter cuidado, que essa brincadeira de ficar dentro, ficar fora, ficar dentro, ficar fora, um dia a gente pode ficar fora e nunca mais voltar. Aleluia. Aleluia. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança do santo na luz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Nós, crentes, cristãos, nós que estamos em Cristo, já estamos em Cristo. Aleluia. Estamos em Cristo. E nessa posição que nós estamos em Cristo, o diabo não tem ou não deveria ter acesso real às nossas coisas ou a nós. O diabo poderia até se apresentar. O diabo poderia até usar terceiros. O diabo poderia até usar situações. Deixa eu te falar algo, deixa eu te provar isso. A Bíblia vai dizer que Jesus pegou um barco e naquele dia houve tormenta com vontade de derrubar aquele barco. Se aquela tormenta tivesse sido enviada por Deus, deixa eu te dizer algo. Jesus nunca poderia ter havido de repreender aquela tormenta. Vocês estão aqui? Senão seria rebeldia. Então se Jesus repreende é porque não veio de Deus. Amém. Aquela tormenta veio,
aquela tormenta se manifestou, o barco balançou, o barco subiu, desceu, virou mariscombona, fez lá o que seja o que fosse, mas porém, nada daquilo dali atormentou Jesus. O que eu estou dizendo para você é que um dia o seu barco vai balançar. Um dia, o dia mau, a Bíblia diz que ela vem para todos. Mas ele diz, fique firme, fique pronto. Por quê? Porque você vai vencer. É chegar, sair fora, é chegar, sair fora, é chegar, sair fora. Pastor Bode dizia, no dia que o dia mau bater na sua porta, mande fé abrir a porta. Não, mas tem gente que quando a tormenta bate na porta, fica agora. Você não é crente? Eu sei lá, eu sou crente, eu já esqueci até meu nome. Tem crente, querido, que na hora do dia da pressão, deixa até de ser macho. É sério, que se a gente pudesse pegar uma câmera mesmo, e ver o macho mesmo dentro, tá assim, ó. Vocês estão aqui, amados? Aquela mocinha tão delicada na igreja, fica um vulcão. Estressada, né, no dia mal. Ah, sei lá, não sei, né, TPM. Aleluia. Aleluia. Ele diz que nós já estamos em Cristo. E lá em Cristo, querido, como Cristo vai passar por situações, mas as situações não deveriam tomar o nosso coração. Porque a situação veio para Jesus, uma tormenta, uau. Ao ponto de querer afundar o barco, e todo mundo disse, essa é das boas, essa vai derrubar mesmo, vai matar a gente. E Jesus disse, aquieta-te. Uau, aleluia, aleluia. Romanos 6, 14, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14, por favor. Pastor, qual a diferença do crente para o ímpio, então? Se o crente é passar por pressão e o ímpio também, qual é a diferença? A diferença é que o ímpio vai procurar o agiota. O ímpio vai procurar mentir. O ímpio vai procurar remédio. O ímpio vai procurar um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que eu sei em quem eu tenho crido. Vocês estão entendendo isso, querido? Isso é uma mente renovada. Não é que a sua alma não vai se abalar. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Ó, escuta aqui. Ok? Luz, câmera, ação. Jesus está lá. Lázaro morreu. Ele chega e diz, não é para a morte não. É para a glória de Deus. Vai ser poderoso. Vai ser maravilhoso. Pronto. Aí ele vai lá. Quando chega lá, ele chora. Provavelmente alguém chegou para ele e disse assim, rapaz, foi doloroso. Lázaro sofreu muito, sofreu pra caramba antes de morrer. E aquele negócio ali tomou Jesus, ali foi a alma de Jesus, o homem Jesus, na sua humanidade terrena. E Jesus começa a se compadecer com aquela situação e começa a chorar. Vocês estão mesmo aqui, amados? Mas você não vê Jesus fazendo assim, abre a pedra, abre que eu quero entrar também, me leve, eu quero também. Você não vê Jesus desse jeito. Você vê Jesus em um determinado momento, sentindo aquela dor, chorando, mas é como se ele se lembra, espera aí, eu sou Jesus, espera aí, a alma agora vai tomar o lugar, vai dar o lugar, aquilo que está dentro de mim, e ele enxuga os olhos, isso eu imagino, e diz, Pai, graça eu te dou, porque tudo que eu peço ao Senhor, nós é nós, e estamos juntos, e vai acontecer. Aí ele chega lá e diz, Lázaro, sai para fora! Pastor, eu cheguei nessa igreja hoje chorando. Pronto, tem problema não, se condena não, enxuga logo as lágrimas, e vamos começar a botar os Lázaros para sair nessa noite, amém, amados? Amém? Não estou dizendo que a gente tem sangue de barata, não estou dizendo que a gente um dia não vai chorar, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, não vamos ficar vivendo no choro. Vamos dar uma sacudida aí, vamos dar uma levantada na poeira aí, vamos começar a dizer bola para frente, amém, amados? Bom, glória a Deus. Quem morreu, morreu, quem morreu, morreu, quem ficou para trás ficou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora.
Bora, vamos adiantar, porque a vida tem que ser vivida mesmo. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para Êxodo 14, 28, por favor. Êxodo 14, 28. Estamos quase lá. Êxodo 14, 28. Eu quero estar acabando os cultos de quinta-feira. Eu estava orando ao Senhor, 9 em ponto. Amém, amados? Amém? Às vezes a gente passa um pouco, 10 minutos, 5, 10, mas eu quero estar acabando os cultos, 9 em ponto. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam voltar para suas casas e a gente poder, assim, dar um conforto maior. E o Espírito Santo, ele é organizado. Amém, amados? Amém? Agora também estamos abertos para o dia que ele vai querer também fazer uma festa aqui. Quem quiser ir embora pode ir, mas a gente pode ficar aqui mais um pouco. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, amém? Mas eu creio que hoje o soco vai ser bem dado na cara do diabo, então nós vamos fazer a coisa bem feita para a gente poder sair tranquilo nessa noite, amém? Amém. Êxodo 14, 28 está escrito assim: e voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido do mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, como muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder, a palavra poder é autoridade, o poder de Deus, do Senhor, que exercitara. Então, eu imagino que Deus, ele se exercitou naquele dia, né? Amém, glória a Deus, tudo bem. Amém, tudo bem. Amém. Contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Querido, imagine que nós estamos aqui agora, passando aqui no meio do mar. O que a Bíblia está querendo nos retratar é o seguinte: que imagine que eu sou agora o último. Vocês estão aqui, amados? Você já imaginou você estar no ônibus, aí diz assim, ó, está pegando fogo, querido. É um derrubando o outro, né? Assim, um cima do outro, não é isso? Deus nos acuda para começar a chegar na frente. Agora imagine, querido, um monte de poeira se levantando lá atrás, os carros de Israel lá vindo, ó. Um monte, ele diz, abriu o mar. Querido, a Bíblia diz que eles passaram. Como passaram, também não pode inventar demais. Mas eles passaram, né? Agora eu estou aqui imaginando o último. Que, meu irmão, uma fila de quase 3 milhões de pessoas. Não é INSS não, querido. Imagine que era o cara aqui andando. Presta atenção. Que a Bíblia está dizendo que ao passo que eles andavam, o último que estava, a água ia fechando. Vocês estão aqui, amados, amém, amado? E eles começaram a ver os cabras lá sendo jogados para... Né, era fechando e jogando eles para a praia, né? Jogando para a praia. Agora, tu imagina se você é o último, né? Mas você fazer assim, epa, e ali ia fechando, né? Mas sabe o que isso simboliza para mim e para você? Que nós aprendemos no último culto? Que o símbolo bíblico do povo de Israel é a saída e a chegada. Vocês estão aqui? Que devia ser rápido, a saída e a chegada. Não deveria durar mais do que 30 dias. Deserto deveria ser algo rápido. Rápido. Vocês estão aqui? Ok. Aprenda uma coisa. Aquela saída do Egito simboliza a nossa chegada, ou a nossa saída do mundo e do poder do diabo. Vocês estão aqui? Então o que Deus está me ensinando a você, é que quando eu aceito a Jesus, o mar se fecha para os carros e cavaleiros do diabo. Deus cela, meu irmão. Nós estávamos lá, governados pelo diabo, viciados no pecado, no erro. O diabo manipulava a gente. Ficava igual a cachorrinha. Toma, pecado. Toma. Aí Jesus vem e arranca da mão dele o aguilhão. Onde é que está o seu aguilhão agora, morte? Hein? Arranca o poder do diabo, aniquila o poder do pecado. Para aqueles que estão dentro da luz. Vocês estão mesmo aqui, amados? Que renovaram sua mente.
Pastor, então eu não sou salvo? O problema é que você não está renovando sua mente. Você deveria gastar mais tempo com a palavra. Deveria gastar mais tempo com as coisas de Deus. Você deveria investir mais tempo nas coisas do Senhor. E sua mente estaria renovada. E você estaria provando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque às vezes o seu espírito se converteu, mas sua alma não. E você precisa convencer sua cabeça daquilo que foi por dentro. Vocês estão mesmo aqui, amados? Quando uma pessoa faz uma cirurgia plástica, né? A mulher, por exemplo, está com... Deixa eu ver assim como é que eu falo. Espera aí. A gravidade já agiu, né? Aí tá para baixo, né? Como é que eu falo, meu Deus? É aquele negócio, para baixo, pronto. Aí faz uma cirurgia plástica, né? Eu imagino que a mulher que estava com a baixa autoestima vai chegar, rapaz, olha. Vai ficar bem, ela vai se sentir melhor. Vocês estão aqui, amados? Amém? Ah, pelo amor de Deus, amém? Em tempos modernos tem que usar uma figura moderna, amém? Glória a Deus. Não critique não, amém? Meu Deus. Por que eu estou usando esse exemplo? Escute só. Porque aquilo que foi feito numa cirurgia plástica é nítido. É fácil compreender. É só tirar a roupa, ficar nua e mostrar. Eu estou mudada. Mas quando eu aceito a Jesus, eu confesso a Jesus, eu aceito a Jesus, eu estou aqui na frente. Meu Deus, eu aceito a Jesus, eu estou aqui na frente. Querido, eu acredito, por exemplo, eu não saí com mais cabelo. Quem é feio, continua feio. Quem é bonito, continua bonito. Quem é gordo, continua gordo. Quem é magro, continua magro. Não muda nada fora. Vocês estão aqui, amados? Amém? Não tem nada fisicamente falando que você pode dizer, mudou. Mas tem uma coisa. Parece que tem algumas coisas que quando você se converte mesmo, não precisa do pastor ficar dizendo, não pode, pode, não pode, não pode, pode, não pode. Querido, o Espírito Santo está dentro de você. Eu quando eu me converti, eu gostava de tanta coisa, mas algumas coisas foram mudando. Algumas pessoas dizem, foi o pastor que proibiu você? Eu disse, não, simplesmente perdi o gosto. Não quis mais. Vocês estão mesmo aqui, amados? E parece que isso são alguns sinais que nós vamos tendo, de que alguma coisa mudou dentro de nós. Mas se isso mudou dentro de nós, não mudou só dentro de nós, querido, presta atenção. Naquele dia e naquela hora, uma porta foi fechada na cara do diabo. Do mesmo jeito que o mar se fechou para o Egito, o mar se fechou e jogou para fora tudo que era cão. Ok, agora vamos para onde eu queria. Tiago 4:7. Porque, pastor, sua pregação está meio assim, Matrix. Sua pregação está meio assim, meio fábula demais. Porque é o seguinte, eu me converti, e no dia que eu me converti, foi caceta até hoje. Eu já vi gente dizendo assim, eu sei que você nunca falou isso, eu sei que não é de Itabaiana esse testemunho, tá certo? Teve gente que já falou assim, Alexandre, rapaz, parece que piorou depois que eu me converti. Parece que eu estava escondido. Parece que eu estava lá escondidinho. Na hora que eu me converti, parece que eu virei um alvo. É só todo dia paulada. Vocês estão aqui, amados? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria de parar de apanhar e bater um pouco? Amém. Só 2 gostariam. O resto quer apanhar, continua apanhando, né? Querido, quem gostaria de parar de apanhar do diabo e começar a bater um pouco nele, amados? Então vamos bater onde dói. Amém? Porque eu tenho ódio, eu tenho nojo, eu tenho raiva do diabo. Porque quando eu me lembro o que ele fez na minha vida, meu querido, agora é vingança, desde o dia que eu me converti. Eu faço conta da quantidade de pessoas que já se converteram através da minha vida. Vocês estão aqui, amados? Desde o primeiro dia da minha vida, que eu me converti, eu faço conta, desde o primeiro dia, quantas pessoas eu ganho para Jesus por ano. Vocês estão aqui, amados? Eu decidi me vingar do diabo.
Isso está na Bíblia, vamos ler. Daqui a pouco a gente vai se chegar lá, amém? Tiago 4,7. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de... A gente só resiste ao diabo quando a gente se sujeita a Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quanto mais próximo de Deus, mais rejeitando eu estou do diabo. Ok. Chegai-vos a Deus. É Deus que vai se chegar a você, ou você que vai se chegar a Deus? Quem vai se chegar a quem? Diga aí, meu querido, aí, por favor. Somos nós ou Deus que se chega? Chegai-vos. Chegue você. Chegai-vos. Chegue você. Pastor, me acordei hoje tão triste. Se chega a Deus. Porque as tristezas diante dele saltam de alegria. Pastor, hoje eu não estou sentindo vontade de ir para o culto. É esse dia mesmo que você tem que ir. É no dia que você não está sentindo que o negócio vai ser bom para você, amados. Espera aí, como é? Quem já teve essa experiência de ir para a academia quando não queria ir para a academia? Rapaz, você chega assim em casa, você está cansado. Aí você diz, rapaz, hoje eu não estou com energia nenhuma para ir para a academia. Aí uma voz diz, vá rapaz, você pagou, vá. Já que você pagou, vá. Depois você... Né? Aí você chega lá, você começa a fazer o primeiro aparelho, começa a correr, você diz, rapaz, veio de onde essa energia, né? Você diz, rapaz, hoje parece que foi o melhor dia da academia, foi hoje, eu tinha energia dentro de mim. Vocês estão aqui, amados? É não, porque essa alma velha aqui, ela é muito assim, sabe? É muito, como é que eu posso dizer assim, muito histérica. Essa alma velha é muito histérica. É muito demais assim. Não, estou cansado, fica em casa. Vocês estão aqui? Amém. Tem gente que está na mesma posição. Aqui é um reclame do Plim Plim, né? Só um comercial. Tem gente aqui nesse lugar hoje, o Espírito Santo está me dizendo, que tem dificuldade de tomar atitudes. Porque você tem medo do novo. Vocês estão aqui, amados? Amém. E você tem que começar a entender, querido, que quando você bota o pé, Deus bota o chão. Andar em fé é assim, querido. Se o Espírito Santo mandou, vai com tudo, querido. Vai com tudo, acelera, meus amados. Ele diz o seguinte, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então Deus se achega a nós quando a gente se achega a Ele. Sabe por quê, querido? Porque Deus já fez tudo. Deus deu a vida pra gente, deu fôlego, deu o mundo, deu um planeta, deu tudo pra gente. E a gente ainda quer o seguinte, que Deus venha, abra a cabeça da gente e entre. Parece que é isso que a gente quer. Amado, amém? Eu já contei uma história para vocês aqui, que a gente tinha um culto lá, e nós vamos estabelecer esse culto aqui em Itabaiana, logo a gente vai fazer um culto do Espírito Santo aqui, que é um culto que vai ser dia de terça-feira, logo já está chegando, nós já estamos orando para ele acontecer. E nesse culto, querido, só venha quem quer se mover no Espírito mesmo. Quem não quiser, fique em casa. Esse eu vou recomendar que fique em casa. Amém, amados? Amém? Amém. E esse culto é lotado lá em Aracaju, lotado. E no início, quando nós estabelecemos esse culto lá, na Zona Norte, muitas pessoas chegavam e nós íamos quebrando algumas coisas. E nós dizíamos lá, é culto de oração e culto do mover do Espírito. Amém? Amém. Aí um monte de gente ia para a igreja, e a gente dizia assim, aí o pessoal do louvor vinha, aí dizia assim, vamos lá pessoal, vamos ficar em pé, bora. Vamos lá, elevo meus olhos, aí começa a cantar. Aí começa a cantar ali as músicas, aí tinha gente que ficava assim. Aí vamos orar agora, gente, vamos buscar o Senhor, vamos orar. Aí, muitas pessoas orando, buscando o Senhor, e tinha pessoas assim. Aí tinha momentos do culto que eu parava e eu dizia assim, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Por favor, deixa eu ver se eu entendi. Porque isso para minha cabeça é meio difícil de entender. Vamos lá. A gente não enganou ninguém. A gente disse que o culto hoje era culto de oração e de mover do Espírito. A placa foi bem clara. Culto de oração e de mover do Espírito. Amém, amém? Amém. Amém. Aí você pega, sai de jegue de casa, de chinerai, a pé, de ônibus, de táxi, de carro, alguma coisa você investiu para chegar aqui.
E quando você chega aqui, que a gente vai no culto de oração orar, você fica com a boca fechada. Meu irmão, vai para casa. Vocês estão aqui, amados? Amém. Mas não é não, sabe o que é? Alma, crente almático, crente dodói, crente querendo chamar atenção, crente que não sabe viver em fé nada, que precisa aprender muito, e que de fato vai ter que apanhar um pouco na vida, é que tem tipo de gente que é assim, sabe? É igual a passarinho que está com preguiça, é como você empurra que voa, sabe? Vocês estão aqui, amados? Amém, amado? Amém? É não, querido. É porque a pessoa está ali, sabe, dizendo o que para mim? É assim, ó. A pessoa vem para um culto assim e faz assim, ó. Vá, pregador, fala alguma coisa aí que de fato possa mexer em mim. Alguma coisa que possa fazer com que eu saia de mim mesmo. Faça alguma coisa aí, vá. Faça alguma coisa para mexer comigo, por favor. Eu acho que a pessoa quer que a gente pegue um machado, quebra a cabeça assim, diz assim, bota a mão e muda, e fala, se alegre agora, se alegre, e mudar. Querido, aprenda uma coisa no dia de hoje. A Bíblia diz que Deus só se achega a você quando você primeiro se achega a Ele. Não tem outro jeito não, meu filho. Olha, não tem não. Ou você vai chegar um dia e aprender que no culto você tem que se dar para Ele dar. Ou você vai aprender que você precisa de manhã cedo se dar para Deus se dar. Ou você nunca vai receber porque você nunca dá. Amém, amados? Amém? Pronto, é isso. Não tem outro jeito, não! O lugar da inércia é o lugar onde o diabo lhe bate. O lugar da preguiça é o lugar onde você apanha. O lugar onde você se isola é o lugar onde você vai ser sempre vitimizado. Você tem que sair. Você tem que sair para Deus chegar até você, querido. Aí ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai-vos o vosso coração. Ok? Vocês estão aqui, amados? Amém? Ok. Ele está dizendo que os pecadores precisam limpar as mãos. E os crentes precisam parar de ter ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Deixa eu dizer. É horas que diz assim, pastor, estamos juntos, viu? Rapaz, o Edna, pode contar comigo, viu? Aí no dia que você... E aí, posso contar? Não, hoje não. Vocês estão aqui, amados, amém, mano? Jesus, hoje eu morri para o Senhor, morri. Eu morri para o mundo e nasci para o Senhor. É nós, Corinthians, é hoje. Aquela coisa, aquela energia. Aí amanhã, não, eu sou tão pequeno, sou tão coitado, eu não aguento nada, eu não sou ninguém. Aí vive nesse mundo bipolar espiritual, sabe? Horas é, horas não é, horas é, horas não é. Não, querido, pule para dentro. Sentindo ou não sentindo, creia que você é e ponto. Pastor, eu não estou sentindo. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê, querido. Para finalizar, 1 Pedro 5,6, por favor. E aí a gente finaliza, amém, amados? Amém, amém? 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorá-lo. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vocês estão aqui, amados? Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, o que ele está dizendo aqui em 1 Pedro é o seguinte. Queria chamar o grupo de louvor para parecer que está acabando. Vem cá, por favor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. O que ele está dizendo é que existe uma lei. Escute aqui, por favor. Existe uma lei na humilhação em Deus e na exaltação em Deus. Na humilhação em Deus e na exaltação em Deus. Pastor, como é que se humilha em Deus? É assim, é? Eu sou pó, trapo de imundícia.
eu sou nada, eu sou ninguém, Senhor, eu sou o resto do caco de nada. É assim que se humilha? Muitos pensam que é isso. Não, não é. Porque Deus disse que você é coroa da criação, primícias da criação. Ele disse que você é nação santa, povo de propriedade escolhida, você é raça eleita, você é sacerdócio real. Ele disse que você é filho, você é sacerdote nessa terra, você é pastor nessa terra, e Ele é o sumo pastor. Vocês estão aqui, amados? Amém, amados? Só para concluir, entenda uma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não está dentro de nós. O diabo, ele não entra em nós. Nós que somos cristãos. E Pedro estava falando aí para cristãos. Essa carta é para cristão. Ele está falando para a gente salva. Ele está dizendo o seguinte, o diabo, ele pode tragar cristão. Vocês estão mesmo aqui? Amém. Vocês estão comigo? O diabo, ele pode pegar um cristão e começar a articular coisas para o cristão. E ele pode começar a fazer coisas para o cristão. Ele pode começar a usar pessoas, ele pode usar situações para que as pessoas fiquem. Ele começa a falar de ansiedade. Ele diz, lance suas ansiedades logo sobre Deus. O primeiro caminho, um dos primeiros caminhos que o diabo começa a entrar na nossa mente é pela uma coisa chamada ansiedade. Ele diz, Marta, 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 largue agora as coisas nesse momento e venha para a melhor parte onde Maria está, porque é por isso que você está ansiosa e preocupada. Deixa eu te dizer uma coisa, tem momentos no nosso dia, não é uma vez por semana. A pergunta que eu lhe faço, qual foi o último versículo que você leu da Bíblia? Qual foi a última passagem que você abriu na sua Bíblia? Sabe por que você está fraco na sua fé? Porque você não lê sua palavra. Sabe por que você está fraco na sua fé? Porque você não escuta ministrações boas. Porque você não entra no nosso canal e escuta as nossas pregações. Sabe por que você está fraco na sua fé? Porque você não busca. Deixa eu te dizer uma coisa, se você começar a buscar, você começa a fechar na porta, na cara do diabo. Ele não tem acesso para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele fica rugindo. A Bíblia diz que ele não vem e morde. O diabo não pode vir e morder. Preste atenção no que eu estou falando. Ele fica rugindo. Rugir é uma voz forte para deixar você atemorizado. Vocês estão aqui, amados, ou não? Aleluia. Alguém já escutou, já foi num zoológico e ouviu o rugido de fato de um leão ao vivo e a cores? Alguém já viu? Levanta a mão se alguém já ouviu. Alguém já ouviu? Alguém? Querido, é um tweet do filho da mãe. Estremece. Aquela coisa forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo dali, quando ele chega dentro de um lugar, ou em uma selva, ele faz. Aí os bichos tudo correm. Aí os que estão mancos começam a mancar. Os que estão veinho, correm menos. Vocês estão aqui, amados? Ele rugiu. Na hora que ele ruge, ele começa a dizer, pronto, aquele ali eu pego, aquele eu pego, aquele eu pego. Vocês estão aqui, amados? Ele começa a ver. E ele começa a fazer uma coisa chamada balé da morte. Ele começa a correr para um lado, rugindo. Corre para o outro, rugindo. E aí os que estão fracos vai cansando. E aí o diabo começa a dizer, é melhor desistir logo. Vai doer menos se entregar. O leão diz logo, né? Se entregue logo que é melhor. Dói menos, se entregue logo. E os bichos às vezes já vão entregando logo a jugular, né? Vai logo aqui para morrer logo de vez, né? Vocês estão aqui, amados, amém? Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Escute o que o seu pastor está dizendo nessa noite. Aquele que se isola procura os seus próprios interesses. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o diabo começa a dizer para você, não vá para a igreja, vá se afastando. Ei, não procure as coisas do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é uma isca para você começar a sair das coisas do Senhor e você enfraquecer. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Isaías, não deis lugar ao diabo. Deixa eu te dizer algo. O diabo em Cristo não tem acesso, mas eu posso em Cristo dar acesso ao diabo.
E o diabo, ele busca nos tragar com o seu rugido e se alimentar da nossa carnalidade. A Bíblia vai falar em Romanos, um dualismo. Ele vai fazer um dualismo em Romanos. Para finalizar, escuta só isso. Horas ele vai falar sobre corpo, horas ele vai falar sobre carne. Horas ele vai falar sobre corpo, horas ele vai falar sobre carne. Lá em Romanos. E você vai perceber que carne, para a Bíblia, não é isso aqui, querido. Carne é uma atitude. E você vai ver isso, querido. Que existe o fruto da carne e o fruto do Espírito. E ele vai dizer que o fruto da carne, por exemplo, é mentira. O fruto da carne é imundícies, impurezas, é feitiçaria, é lascívia da carne. Ele vai falar um monte de coisa. Deixa eu te dizer algo. Toda vez que você pratica pecado, toda vez que você está pecando, toda vez que você está ansioso, toda vez que você está pensando em desistir, o diabo ele está se alimentando. Ele está se alimentando e ele vai se avolumando dentro de você, na sua mente. E logo, logo você perde o foco. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que fazer hoje o diabo fazer jejum na sua vida. Ele tem que começar a perder. E ele tem que começar a entender que na sua vida ele não come mais nada. Ele não tem mais nenhum acesso à sua vida, querido. Por isso que eu comecei falando sobre o diabo ter hoje que buscar a carnalidade em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Presta atenção no que o seu pastor está falando. A partir de hoje, entenda uma coisa. Na sua vida, o diabo não come mais nada. Se depender de mim, o diabo vai ficar anêmico. Ele vai morrer de fome. Ele vai se lascar todinho, porque quando ele chegar em mim, ele não vai ter nenhum prato para comer. Se ele lançar ansiedade, eu vou cantar. Se ele lançar sentimentos, eu vou orar. Se ele lançar pensamentos, eu vou dizer não, porque eu creio na palavra. Se o diabo disser, presta atenção, não vá para a igreja, eu vou para a igreja. Se o diabo disser, não se arrume hoje não, mulher, não se arrume hoje não, fique em depressão, é hoje que você tem que se arrumar. Ah, se o diabo disser, eu não vou passear hoje, eu estou me sentindo tão triste que eu vou ficar no quarto. Não, saia do quarto, e é hoje mesmo que você vai ter que passear, arejar sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu falar algo. Seja antipático ao diabo. Seja antipático ao diabo. Não permita que esses sentimentos, esses pensamentos conduzam a você. Não, faça ele passar fome hoje. Hoje ele vai passar fome na sua vida, querido. Vamos ficar em pé, por favor.